Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 78, nós vamos ler o livro de 1 Samuel, os capítulos 23, 24 e 25. Enquanto eu leio o resumo, que tal você já ir clicando em gostei, dá o seu like, faz seu comentário depois. E se não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. O capítulo 23, Davi livra Keila e renova a aliança com Jonatas. Capítulo 24, Davi poupa a vida de Saul. E o capítulo 25, Samuel morre. Fala de Davi a Nabal e Davi casa com Abigail. Vamos lá? Capítulo 23. Foi dito a Davi: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei os filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Porém, os homens de Davi lhe disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Partiu Davi com seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus. E levou todo o gado e fez grande morticínio entre eles. Assim, Davi salvou os moradores de Keila. Sucedeu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi a Keila, desceu com a estola sacerdotal na mão. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos. Está encerrado, pois entrou numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja para que descessem a Keila e cercassem Davi e os seus homens. Sabedor, porém, Davi de que Saul maquinava o mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: traze aqui a estola sacerdotal. Orou Davi: ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul como teu servo ouviu? Ah, Senhor, Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Perguntou-lhe Davi: entregar-me-ão os homens de Keila a mim e aos meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor: entregarão. Então se dispôs Davi com os seus homens, uns 600, saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Keila, cessou de persegui-lo. Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa do deserto de Zife. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Vendo, pois, Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Zife, em Oreza. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi a Oreza, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. E lhe disse: não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará. Porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo, o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou em Oreza, e Jonatas voltou para casa. Então subiram os ifeus a Saul a Gibeá, dizendo: não se escondeu Davi entre nós nos lugares seguros de Oreza, no outeiro de Áquila, que está ao sul de Gessimon? Agora, pois, ó rei, desce conforme te impõe o coração, toca-nos a nós entregarmo-lo nas mãos do rei. Disse Saul: bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim. E depois informai-vos ainda melhor. Sabei e notai o lugar que frequenta e quem o tenha visto ali, porque me foi dito que é astutíssimo. Pelo que atentai bem, informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se oculta. Então, voltai a ter comigo com seguras informações e irei convosco. Se ele estiver na terra, buscá-lo-ei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e se foram a Zife, adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície, ao sul de Gesimon.
Saul e seus homens se foram ao encalço dele, e isto foi dito a Davi, pelo que desceu para a penha que está no deserto de Maom. Ouvindo-o Saul, perseguia Davi no deserto de Maom. Saul ia de um lado do monte e Davi e os seus homens do outro. Apressou-se Davi em fugir para escapar de Saul, porém este e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para o prender. Então veio o mensageiro a Saul dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus invadiram a terra. Pelo que Saul desistiu de perseguir a Davi e se foi contra os filisteus. Por esta razão aquele lugar se chamou Pedra de Escape. Subiu Davi daquele lugar e ficou nos lugares seguros de En-Gedi. Capítulo 24. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Tomou então Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens nas faldas das penhas das cabras monteses. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem lhe parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo: ó rei, meu senhor! Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez-lhe reverência com o rosto em terra. Disse Davi a Saul: por que das tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de haver eu cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nem mal nem rebeldia, e não pequei contra ti, mas que andas à caça da minha vida para me tirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito, porém a minha mão não será contra ti. Dos perversos procede a perversidade, diz o provérbio dos antigos, porém a minha mão não está contra ti. Agora, após quem saiu o rei de Israel, a quem persegue, a um cão morto, a uma pulga, seja o Senhor o meu juiz e julgue entre mim e ti, e veja, e pleiteie a minha causa, e não me faça justiça, e me livre da tua mão. Tendo Davi acabado de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul: é isto a tua voz, meu filho Davi? E chorou Saul em voz alta. Disse a Davi: mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te paguei com mal. Mostraste hoje que me fizeste bem, pois o Senhor me havia posto em tuas mãos, e tu não me mataste. Porque quem encontrando o inimigo deixa ir por bom caminho, o Senhor, pois, te pague com bem pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, tenho certeza de que será rei e de que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, jura-me pelo Senhor que não eliminarás a minha descendência, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e este se foi para a sua casa. Porém, Davi e os seus homens subiram ao lugar seguro. Capítulo 25. Faleceu Samuel, todos os filhos de Israel se ajuntaram e prantearam e o sepultaram na sua casa em Ramã. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo, homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo.
Nabal era o nome desse homem, e Abigail o de sua mulher. Esta era sensata e formosa. Porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Ele era da casa de Caleb. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, enviou 10 moços e lhe disse: Subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Direis àquele próspero: paz contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo que possuis tenha paz. Tenho ouvido que tens tosquiadores. Os teus pastores estiveram conosco, sem nenhum agravo lhe fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão: achem mercê, pois, aos meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: Quem é Davi? Quem é filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. Tomaria eu, pois, do meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram, e tendo chegado, lhe contaram tudo, segundo todas essas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar nosso Senhor, porém esse disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com ele, apacentando as ovelhas. Agora, pois, considera e vê o que has de fazer, porque já o mal está, de fato, determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa, e ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 caixas de uva passas e 200 pastas de figos, e os pôs sobre os jumentos, e disse aos seus moços: Ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém, nada disse ela a seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera: com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Faça a Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse: Ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome ele é. Nabal é o seu nome e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal, sejam os teus inimigos e os que procuram fazer o mal ao meu senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva ao meu senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque peleja as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os seus dias.
Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada ao feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém, a vida dos teus inimigos, este a arrojará como se atirasse da cavidade de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar o coração, o sangue que sem causa vieres a derramar e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito o bem, lembrar-te-á da tua serva. Então Davi disse a Abigail: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a sua prudência e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolhesse de derramar sangue e de por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu que te fizeste mal, se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até ao amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail que esta lhe havia trazido e lhe disse: Sobe em paz à tua casa, bem vês que ouvi a tua petição e a ela atendi. Voltou Abigail a Nabal, eis que ele fazia em casa um banquete, como banquete de rei. O seu coração estava alegre e ele, já muito embriagado, pelo que não lhe referiu a ela coisa alguma, nem pouco, nem muito, até o amanhecer. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. Passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e ele morreu. Ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: Bendito seja o Senhor que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Mandou Davi falar a Abigail, que desejava torná-la por sua mulher. Tendo ido os servos de Davi a Abigail no Carmelo, lhe disseram: Davi nos mandou a ti, para te levar por tua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis que a tua serva é criada para lavar os pés aos criados de meu senhor. Abigail se apressou e, dispondo-se, cavalgou um jumento junto com as 5 moças que a assistiam. E ela seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Também tomou Davi a Ainoã de Jezreel, e ambas foram suas mulheres, porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Paute, filho de Laís, o qual era de Galim. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais, tá? Então nos encontramos, hein? Beijos, beijos, fiquem com Deus, até amanhã.